Agora 7h41, faltam 19 minutos para as 8 da manhã e é hora da entrevista do dia. E hoje nós vamos conversar com eles que vão falar sobre o Grupo Escoteiros Pedra Áurea de Itaió. Uma importante entrevista que a gente recebe aqui, né, Ezequiel? Principalmente quando é ordem, regra, disciplina que rege desde as crianças, jovens, adultos, adolescentes. É um momento muito importante e muito bacana a gente receber eles aqui, né? É verdade, Douglas, a gente já até tinha comunicado aí, né? Estamos recebendo aqui o Jean Ozang, que é presidente do Grupo de Escoteiros, né? Pedra Áurea aqui de Itaió, e também o Henrique Ozang. O pai e filho estão aqui hoje e trazendo essa história, né? Desde a fundação aí desse grupo, né? E também as atividades. Sejam bem-vindos aqui, tudo bem, Jean? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Obrigado, dia. Tudo certo? Tudo bem, Henrique? Bom dia Douglas, bom dia Ezequiel, bom dia a todos os ouvintes da Demais FM. Sempre uma honra vocês sempre abrirem esse espaço para nós do Grupo Escoteiro, e nada mais por mim mesmo, sempre estive presente no movimento, então é uma honra falar sobre o movimento escoteiro aí para todos. Que bacana. Vamos conversar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, falando desse importante grupo, o que ele significa, o que ele representa, né? Mas quantas pessoas hoje fazem parte do Grupo Escoteiros Pedra Áurea de Itaió? E mais ou menos qual a idade dos membros, quantos anos já tem o clube, né? Mas vamos conversar assim, quantas pessoas fazem parte hoje do grupo, mais ou menos? Hoje o grupo está em torno de 60 jovens, isso de 6 anos e meio até os 21 anos, onde a gente tem 4 grupos separados, onde a gente trabalha de 6 anos e meio a 10, de 11 a 14, de 15 a 17, 18 a 21, a gente trabalha então em 4 grupos, pois a gente consegue separar de diversas faixas etárias para a gente ter um melhor entendimento para cada idade, né? E a gente está em torno hoje de 20 adultos voluntários. Essa questão do voluntariado, por exemplo, assim, se eu sou pai, eu gostaria de colocar o meu filho, mas eu também gostaria de participar. Existe como é que funciona essa metodologia? 100%, pois hoje a criança ela é beneficiada, né? Então ela vai ser beneficiada pelo movimento escoteiro, pela toda a didática, pelo todo o ensinamento que nós passamos, né? E é 100% aberto ao adulto ser o voluntário, ele precisa ter acima de 21 anos, né? Então ele vai escolher qual é a faixa etária que também ele quer trabalhar, né? Não é nada obrigado, como o nome já fala, é um voluntariado, né? Então ele vai trabalhar em prol da sociedade para a gente criar os jovens para criar, como a gente diz no nosso lema, criar um mundo melhor para se viver. Com certeza. O Jean comentava aqui, ele é um dos fundadores, né, desse grupo de escoteiros Pedra Áurea. Existe uma hierarquia dentro do grupo, Jean? Como é que funciona aí? E os encontros de vocês, o que vocês realizam ali? O que é passado aí para esses integrantes do grupo escoteiro? A hierarquia é mais para a questão, vamos botar no papel, como os outros assim, né? Tem os chefes, no caso, tem chefe de sessão, tem o chefe, no caso, o Henrique, por exemplo, é chefe de lobinho, que seria as crianças de 6,5 a 11. Aí tem a sessão dos escoteiros, que é as crianças de 11 a 14 anos. Aí tem os sêniors, que seria dos 15 aos 18, 17, 18. E daí os pioneiros, que daí a maioridade, no caso. Os pioneiros já seriam quase como a gente chama de treinamento para chefe, vamos supor, no caso, né? Bacana. E cada etapa tem sua metodologia, no caso. Os lobinhos seria mais em torno de história, mais parte lúdica, no caso, né? Escoteiro, mais aventura. O sênior já seria um meio termo entre a aventura e já a preparação para o mundo adulto, no caso, né? E os pioneiros, o pessoal mais velho, seria mais questão de projetos para o futuro, para o que vão ser da vida, vão trabalhar, seria assim, essa direção, no caso. A questão da hierarquia, que eu falei, os chefes para controlar os adultos, para controlar, no caso, né? Mas todo mundo trabalha junto, cada um tem sua responsabilidade, né? Igual, no caso, né? Claro, a diferença que eu falei antes é só a responsabilidade civil que divide a hierarquia, no caso, né? Mas como foi falado antes, os pais podem participar junto, mesmo como voluntários, não como chefes, podem participar ajudando na semana, se quiser, à vontade, no caso, né? Mas eu quero ser chefe. Ótimo, melhor ainda, a gente faz questão, até para nós é ótimo, no caso, né? E a formação, que o Henrique já estava falando, é preparar a criança desde nova
para ter um adulto responsável, um adulto com futuro, para ter, não como o outro, não só um mundo melhor para o jovem, mas como um jovem melhor para o mundo também. Com certeza. E com certeza tem bastante exemplos, né, de muitos que começaram contigo também, hoje aí, né, tem uma carreira aí pela frente também, e essa formação importante, né? Muito importante. O Henrique, por exemplo, começou como escoteiro, hoje é chefe. Tem meu outro filho, que era lobinho, dos mais novinhos, também vai ser chefe. Tem o Alan, que também era escoteiro e também começou como escoteiro, também vai ser chefe também. Tem a Luísa Gomes, a Luísa Pandini, que também era escoteiro e lobinho, e hoje estão ajudando o grupo como chefes. Oh, que bacana, assim, né? Puxando da frente sozinhos, eles puxando da frente assim, praticamente posso dizer hoje que são adultos responsáveis, que queira ou não queira, o escotismo ajudou e muito nessa parte, a gente tem muito orgulho disso. Esse crescimento, essa evolução, né? Como criança, adolescente, jovem, adulto, e já dentro dessa mantra, desse cenário importante que é o crescimento, a evolução, o respeito, a ordem, a regra, a disciplina. É muito bonito ver isso, né? Isso a gente foca muito essa questão da disciplina, o respeito, a humildade, principalmente também, isso é muito importante. Perfeito. E como acaba envolvendo não só as crianças, a família em geral, o trabalho acaba se tornando um trabalho bem mais amplo do que apenas aquela coisa assim, só a criança. Não. O trabalho todo feito focado em cima da criança com a família em si. Por isso que a gente convida muito dos pais participarem junto quando podem, para envolver mais, para fazer um trabalho mais complexo e completo do que apenas não só fazer uma recreação no final de semana, passar mais conhecimento em maneira geral para a criança. Eu acho que as pessoas não fazem ideia do benefício que traz para quem está inserido ali, porque todos que acompanham aquele círculo são beneficiados, né? Porque vão angariar aquilo e vão ter aquele cidadão, seja uma criança, um jovem, um adolescente ou um adulto, quando ele volta para casa, cada vez ele volta melhor, né? Exatamente. Com certeza. E agora se colocando a questão da formação, né, dos membros aí do grupo escoteiros, né, aquela formação importante ali, né, disciplina, ordem e pensar pro futuro também, né, essa organização, mas tem uma atividade importante dentro da comunidade também, né, Henrique, a participação de vocês aí em várias atividades envolvendo a comunidade. Com toda certeza, Ezequiel. As atividades, elas ocorrem, a gente tem as atividades especiais que nós chamamos, que ela ocorre no Brasil todo, né? Até já aproveitando esse engajamento, esse movimento é um movimento, é o maior movimento de jovens do mundo, do escoteiro. Então a gente tem os trabalhos de atividades especiais no decorrer de todos os anos, que são, por exemplo, o Muteco, que é um mutirão de ação ecológica. Temos o Muticom, que é um mutirão de ação comunitária. Então nós temos trabalhos tanto para a sociedade como para o meio ambiente. Claro. Então ele é um conjunto todo. Então nós ensinamos os jovens nessas atividades a preservação, a continuação dessa situação, né? A gente passou agora recente por uma grande enchente, né? Então nós tivemos, claro, a gente trabalhando no bastidor, porque como é um grupo sem fins lucrativos, então é um pouco difícil, nós também precisamos de ajuda para poder ajudar outras pessoas, né? Mas com toda certeza, como todos conhecem o que o grupo escoteiro proporciona, a gente recebe ajudas muito fáceis e graças a gente conseguiu ajudar muitas famílias, tanto aqui na cidade de Itaió como na região do Alto Vale. Verdade. Foi uma participação importante. Agora, eu queria aproveitar, talvez, o pessoal que está nos ouvindo pelo rádio não está acompanhando, mas o pessoal que está nos assistindo a nossa transmissão, é muito bonito que vocês vieram de uniformes, né? Tem toda uma caracterização desse uniforme, tem um significado, mas principalmente vocês têm alguns adereços, né? Que são colocados como se fossem medalhas, cada uma dessa tem um significado, né? Com toda certeza, Douglas. Esses adereços, claro, nós agora com o uniforme de adulto, né? Nós temos até menos. A gente tem, por exemplo, o distintivo de promessa. Quando a gente inicia no movimento, a gente faz uma promessa, que essa promessa, resumidamente, é prometer a sua honra, prometer respeitar a pátria, cumprir com os deveres para com Deus também, né? A gente sempre tem um ser superior sempre acima, né? Obviamente, até aproveitando essa deixa, a gente não tem vínculo religioso. Então,
qualquer religião pode participar do movimento escoteiro, com toda certeza, isso independente de credo, raça e religião, né? E os seguintes adereços, nós temos a questão da identificação de numeral, cada grupo escoteiro tem um número, então para questão de identificação, temos o listel identificando o estado, isso funciona com todos os países, os países têm uns diferenciais pequenos em cada uniforme, mas olhando assim de longe, tu sabe que é um escoteiro. Verdade. E nós consegue identificar rápido. Rápido. Né? E nós temos, claro, como você comentou, parecendo algumas medalhas, né? A gente não gosta até muito dessa questão, né? Mas a gente, por exemplo, essas estrelas que provavelmente tenhas visto, né? São os tempos de participação por ano do movimento. Cada cor representa um ramo de idade participante, né? Então, eu acabei participando de 3 ramos do escoteiro, sênior, pioneiro e hoje como adulto, né? Então, as crianças já é um pouco diferente. Nós temos as progressões, porque as atividades sempre são progressivas, tá? São sempre de uma tendência de evolução. Então, a gente sempre adapta conforme a possibilidade do que a criança é capaz, né? Então ela acaba ganhando suas condecorações para também ter um mérito para ela alcançar um outro objetivo, né? Perfeito. Muito bom. Agora, Jean, quais as expectativas aí para esse ano agora? Vocês iniciaram as atividades agora há poucos dias, né? Para esse ano 2025. Tem novidades aí? Alguma ação importante aí? Todas são importantes, obviamente, mas o que vocês esperam aí para 2025 aí também com atividades? Olha, como os outros, o de sempre, como os outros, é buscar o melhor para o grupo jovem, no caso, né? E a gente sempre está em busca de, como eu vou dizer, apoio, investimento, mas investimentos desde não só financeiro, mas investimento com pessoas, no caso, a né? própria mão de obra, né? Mão de obra humana, só ainda atrás. E claro, e como todo grupo, sempre buscando novidades, o que vier como os outros para nós, como a gente não trabalha com uma entidade sem fins lucrativos, como os outros, o que vem é lucro, no caso, com certeza. Mas tipo assim, a gente sempre está em busca de repente, talvez a gente tenha a longo prazo, no caso, de repente uma sede própria. A gente hoje está atendendo onde? No Rádio Amadores, no Clube Rádio Amadores, que tem uma parceria com a gente, no caso, a gente agradece muito eles também. Muito legal. E tipo assim, a busca principal seria, de repente, um local próprio para nós, mas a gente sabe toda a dificuldade, mas é a busca, tipo assim, é o norte que a gente busca. Até porque é uma casa, né? Um ponto de referência, e você já consegue montar ali toda a sua estrutura para você poder passar para os jovens e também para recebê-los, né? Então você tem uma estrutura um pouco mais adequada, né? Para as atividades também, né? Obviamente. Né? Então quem quiser conhecer mais sobre o grupo de escoteiros Pedra Áurea aqui de Itaió, pode ir no final de semana, que vocês sempre estão em atividades. Como é que tem que proceder? Sim, todas as atividades elas ocorrem num sábado, das 2h às 4h30 da tarde. Elas se encontram então na rua Francisco Tomazoni, após o mini mercado São José, na sede do Rádio Amador, da OCAV, né? Entre Itaió e Mirindoce aqui, né? Pela Rua do Caça, que daí fica fácil de localizar, né? Exatamente. Quem queira também acompanhar nossas atividades, a gente tem a rede social do Instagram muito ativa, que é @gepedraaurea, e também o contato por telefone, que é o 47-98804-8644. Esses são os canais para encontrar vocês e também, se quiser, se inserir no grupo, né? Isso, até aproveitar, convidar até a comunidade em geral, os pais, ter curiosidade, como é que funciona, como é que não é, ou o pai, a família, ou levar a criança junto também, para de repente pode interagir, pode participar uns dias, tipo, como a gente chama de uma experiência. Com certeza. Pra experimentar, dizer, gostei e vou continuar, para não ter aquele compromisso, só posso começar se eu começar sério. Não, chega lá, analisa, verifica, acompanha junto com a criança, ou se mesmo se os pais mesmo, alguém que chega lá, um adulto, como é que funciona? As portas estão abertas todo sábado, para chegar à vontade lá. A gente até aproveitar o embalo, de repente convidar você, de repente quiser dar uma olhada como é que funciona lá, as portas estão abertas lá para... Eu contava em off aqui, né? O sonho de criança, porque onde eu morava, quando eu morava em São Paulo, a gente via, mas uma condição muito precária, financeira e tudo, e parecia um sonho distante, mas eu sempre admirei, sempre fui fã dos escoteiros, da forma como é conduzida, essa paixão pelo respeito, pela educação, também a gratidão a um ser superior, indiferente da religião, que a gente sabe que nós temos um
que montou tudo isso para que a gente pudesse estar aqui. Então, a gratidão, Deus é único e indiferente, e também, principalmente, essa ordem, regra e disciplina. Então, parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa e por acolher tantas pessoas, e aqui tendo espaço para a gente falar desses benefícios que vocês trazem para esse grupo e também para a sociedade. E é importante, só para complementar, Douglas, a importância que muitas cidades não tinham e não tem o grupo de escoteiro, né? Mas podem qualquer motivo aqui, mas né? A cidade que tem grupo de escoteiro está aí à disposição, né? Está à disposição. Inclusive, nós agora passamos também por uma pandemia, né? Porque o movimento escoteiro, até aproveitando só rapidinho um adendo, o movimento escoteiro foi criado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell. Ele era um ex-militar, então, questão de guerras e tudo mais, ele viu que tinha muitas crianças órfãos, então ele queria saber alguma coisa para fazer com essas crianças, para ela ter um futuro melhor, tanto como o meu pai falou, para um mundo melhor e um mundo com crianças, com jovens adultos lá na frente melhor, né? Então, trouxe para o Brasil em 1910, então nós estamos mais de 100 anos com o movimento escoteiro no Brasil. Aqui em Itaió já estamos desde 2011, e a gente percebeu ao longo, como é um movimento, ele está sempre em movimento, né? Então a gente percebeu também na pandemia que as crianças acabaram ficando muito nas telas. E o movimento escoteiro, além das atividades tanto para caráter, intelecto, físico, enfim, nós acabamos conseguindo tirar as crianças dessas telas, onde os pais querem que as crianças façam isso, para ela aproveitar as atividades ao ar livre, que a gente proporciona. A gente tem acompanhado aí realmente essa movimentação, até porque o Marco Aurélio Sena, o nosso rapaz das imagens aqui, ele nosso videomaker, faz parte do grupo de vocês. Faz parte do grupo de vocês, né? Ele geralmente conta isso, as atividades, as atividades, as viagens por Santa Catarina, pelo Brasil, né? Destacar isso sempre integrando e trazendo novas técnicas, levando os conhecimentos daqui para fora, né? Então, muito bacana. Parabéns e obrigado, Jean. Parabéns, Henrique. Pai e filho, é tão bonito ver isso. E obrigado pela entrevista aqui no Jornal de Mais News com a gente. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima oportunidade aí, estamos sempre acompanhando o trabalho de vocês também aí, né? E com certeza à disposição da comunidade para o que deve E vocês têm um slogan, um grito de guerra, alguma coisa assim que vocês utilizam? Temos. O nosso é sempre alerta para servir. Então nós estamos resumindo ele, né? Interpretando ele, a gente sempre está atento para servir a comunidade. Com certeza. Então, obrigado pela entrevista e desejo para vocês sempre alerta para servir. Obrigado. Ótimo dia para vocês. Obrigado pela entrevista. Obrigado igualmente. Obrigado igualmente. Valeu. Agora às 7h59, faltando um minutinho para as 8 da manhã, é hora de previsão do tempo.